Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que tem como objetivo levar informação sobre saúde básica de qualidade para você aí na sua casa. Em mais esse programa eu conto com a participação e mediação técnica do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é meu parceiro de programa e médico da família e médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E em mais esse programa, uma nova convidada. A nossa convidada de hoje é a Jéssica Aparecida Tolentino. Ela é terapeuta ocupacional do Hospital de Amor. Hoje no programa vamos entender um pouco mais como funciona o trabalho do terapeuta ocupacional. O surgimento da terapia ocupacional no Brasil possui relação direta com o tratamento psiquiátrico. Foi pelas mãos de Nise da Silveira, médica psiquiatra conhecida mundialmente por revolucionar o tratamento de doenças mentais no país, que a prática foi incorporada como uma importante ferramenta para a recuperação de capacidades funcionais e sociais. Por meio da arte, a médica pioneira que se recusava a utilizar os métodos comuns da época, como a lobotomia, conseguiu reatar os vínculos de seus pacientes com o mundo e deixou marcas tão profundas quanto a humanização que embutiu em toda a sua trajetória. De lá para cá, a terapia ocupacional preencheu também outros espaços e conquistou um papel importante na promoção da saúde e do bem-estar de pessoas com disfunções físicas, sensoriais, motoras e sociais. E é sobre a terapia ocupacional que vamos conversar hoje. Jéssica, primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional. Doutor Marcelo, é de casa, mais uma vez, obrigada. É sempre um prazer, Glaucia. Jéssica, para a gente começar, explica para quem está em casa, o que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde e nós, terapeutas ocupacionais, utilizamos as atividades humanas, as ocupações, como um recurso terapêutico para reabilitar o paciente. Então, nós avaliamos nesse paciente quais são as limitações, que sejam elas físicas, psíquicas ou sociais, e dentro dessas limitações, que podem ser acarretadas por um adoecimento ou por um tratamento da doença, e dentro disso nós avaliamos o que está impossibilitando o paciente para que ele tenha uma autonomia e uma independência em suas atividades. Então, dentro disso, dentro dessas avaliações, dessas atividades diárias do paciente, nós buscamos auxiliar que ele tenha uma participação ativa para realizar essas atividades. Doutor Marcelo, pelo que a Jéssica disse, pela introdução do programa, foi um ganho tremendo a implantação do trabalho do terapeuta ocupacional. Com certeza. Quando a gente fala em reabilitar alguém, né, em devolver uma função, um resultado, uma habilidade para alguém que sofreu ou que ainda não desenvolveu essa habilidade dentro da sua vida, a gente fala de uma repercussão para a qualidade de vida muito grande. Quando a gente envolve a autonomia, a percepção de adoecer ou não, a terapia ocupacional tem um papel fundamental nesse devolver para o sujeito a percepção do eu, da identidade, do eu dou conta de fazer isso é possível. Às vezes a gente associa a doença muito com perda, e é em cima dessa perda que a gente usa a terapia ocupacional como um jeito de reaprender e não sofrer com aquela perda. Entender o adoecimento como uma fase de mudança, em que eu vou ser desafiado a aprender e reaprender aquilo que antes eu fazia de um jeito e agora eu vou poder fazer de outro. Jéssica, quem pode exercer a função de terapeuta ocupacional? Qualquer pessoa que tenha a graduação em terapia ocupacional, que a terapia ocupacional é uma graduação, muita gente tem uma dúvida se é um curso técnico, se é uma especialização, um complemento de alguma outra profissão, mas é uma graduação regulamentada e a pessoa, após se formar, ela precisa estar ativamente regularizada no Conselho Regional, que é o CREFITO, que é o mesmo conselho da fisioterapia. Então, é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Agora, detalhando um pouco mais, onde o terapeuta ocupacional pode atuar? O terapeuta ocupacional ele pode atuar tanto em hospitais,
tanto em centros especializados, dentro do próprio domicílio do paciente, em escolas, em local de trabalho. Então, ele atua onde o paciente estiver inserido, aquele ambiente a qual o paciente, o indivíduo, ele pertence e necessita de uma intervenção do terapeuta ocupacional. E como é o trabalho de vocês? Quais os instrumentos que vocês usam para trabalhar? O principal instrumento da terapia ocupacional são as atividades. Então, são as famosas atividades de vida diária, que sempre escutam falar por aí, né? Então, as atividades de vida diária, elas são tudo o que a gente faz. Então, desde que trocar de roupa, uma higiene pessoal, uma alimentação, que seja o trabalho, que seja o lazer do paciente. Então, o terapeuta ocupacional, ele utiliza as atividades para reabilitar o paciente ou manter uma melhor funcionalidade para o paciente realizar essas atividades ativamente, com autonomia, que ele tenha os seus... que a gente facilite para que ele tenha as suas próprias escolhas, né, para que ele saiba escolher quais são as suas próprias necessidades, que sejam atividades que ele queira fazer ou que ele pretende realizar. Então, é muito importante que a gente avalie junto com o paciente quais são essas atividades que estão limitadas para que a gente possa trabalhar, e o nosso paciente, ele é o principal fator, né? Então, ele precisa ativamente estar sempre caminhando junto com o terapeuta. Jéssica, terapia ocupacional, mas afinal de contas, o que são as ocupações? As ocupações, elas são as atividades, todas as atividades que nós realizamos e que ela tenha um significado e um propósito para a gente. Então, essas ocupações, elas geram um resultado positivo para a gente, né? Então, ela precisa ter um propósito e ela precisa ter um significado. Uma coisa, eu particularmente tenho uma dúvida de como é a prática, como que é exatamente o trabalho do terapeuta ocupacional. Acho que muita gente em casa está com essa dúvida também. Como que é? Como que é a dinâmica? Como que é a lida? Como que é o trabalho exatamente? Então, quando a gente fala diretamente sobre as atividades, eram muitas dúvidas, né? Mas como assim atividades? Como utilizar as atividades diárias, tudo que a gente faz? Então, funciona basicamente assim. Nós avaliamos o paciente, então nós interpretamos quais são as limitações dentro dos seus papéis ocupacionais que todos nós temos, né? No caso, o paciente. Então, com isso, se ele gera uma limitação, que seja por um adoecimento, que gerou uma fraqueza muscular, ou que gerou, que acarretou numa doença emocional, que limitou que teve uma ruptura, na verdade, né, do seu papel ocupacional e está influenciando diretamente no seu cotidiano, então nós intervimos diretamente para devolver essa participação para o paciente. Então, por exemplo, na alimentação, se o paciente está com dificuldade de se alimentar, porque, por exemplo, ele não consegue levar o garfo até a boca. Então, o que está acontecendo? Quais são as habilidades que estão prejudicadas? São habilidades físicas, são habilidades cognitivas? Então, nós avaliamos isso junto com o paciente e identificamos o que está limitando. Então, é uma fraqueza muscular, nós vamos precisar fortalecer para poder ele conseguir levar o garfo até a boca. Nós vamos precisar adaptar o uso do talher, às vezes engrossar o talher, porque ele não está conseguindo segurar no talher, porque o talher cai. Então, se a gente engrossar esse talher, ele vai conseguir segurar e vai conseguir levar até a boca. Às vezes, levantar o prato para ficar mais fácil dele segurar, dele conseguir pegar, né, fazer o processo de pegar o alimento, às vezes colocar uma borda, porque quando ele vai pegar o alimento, esse alimento cai. Então, isso é um dos exemplos das inúmeras alternativas que tem a terapia ocupacional dentro dessas atividades, que são as nossas ocupações. E o que diferencia a terapia ocupacional da fisioterapia? O que diferencia, na verdade, são duas profissões que precisam caminhar juntas, né? Elas se complementam. Então, a fisioterapia, ela vai trabalhar com o paciente para ganhar os movimentos, né? Para trabalhar aquela parte musculoesquelética, para trabalhar a força, trabalhar as necessidades que esse paciente tem corporais. E a terapia ocupacional entra
com as atividades. Então, a partir do que o fisioterapeuta está fazendo para atingir o ganho com o paciente nessa parte motora, a terapia ocupacional aproveita para dar funcionalidade nas atividades para o paciente. Então, a gente precisa treinar junto. Então, por isso que caminhando junto é muito melhor e eles se completam. Doutor Marcelo, o terapeuta ocupacional então é uma peça importante em uma equipe multi. Com certeza, e uma peça muito preciosa, né? Porque quando a gente está falando sobre atividades de cotidiano, a gente está falando sobre o que te faz você. Então imagine que hoje de manhã, quando você acordou, você foi escovar os dentes. E aí que recursos utilizou do seu corpo para que isso acontecesse? Agora, talvez você possa conhecer alguém que tenha tido um derrame, um AVC e que ficou com um lado imobilizado. Como essa pessoa escova os dentes? E se ela, por exemplo, nunca teve esse movimento, como ela faz isso? Talvez você conheça alguém que tenha doença de Alzheimer e que na progressão da doença foi ficando sem a possibilidade de se alimentar sozinho. Quanto tempo demora até que você consiga depender totalmente de alguém para poder se alimentar? E o que eu posso fazer no meio do caminho para que isso seja o mais demorado possível? Ou que esse se alimentar possa ir acontecendo com o máximo de autonomia possível, mesmo que no final eu precise de algum grau de ajuda. Esse algum grau de ajuda é o trabalho do terapeuta ocupacional. E é onde ninguém consegue chegar na equipe multi, senão ele, né? Então, se a gente conseguisse ter esse profissional junto em todos os cenários de atendimento, a gente conseguiria melhorar a qualidade de vida muito. E às vezes esse melhorar a qualidade de vida é adaptar uma colher, é adaptar a escova, é entender o processo. Então, como que você faz na sua casa? Que estruturas você tem? Levar um banco para que você possa se sentar e poder fazer isso sentado já é um grande auxílio. E existe uma fase da vida em que a gente se beneficiaria muito do terapeuta ocupacional conosco, que é o envelhecimento, o envelhecer, em que algumas limitações são naturais e vão acontecendo, né? Envelhecimento não é doença, mas ao longo desse processo, o quanto eu preservo da autonomia e da função, então, do comer, do vestir, do se banhar, o quanto a gente consegue preservar nisso, eu garanto um envelhecimento mais saudável, com maior saúde psíquica, inclusive, porque eu não percebo a limitação que me é imposta pela condição temporal que eu tenho, pelo tempo de vida que eu passei e pelas consequências que esse tempo de vida me trouxe. É uma profissão relativamente nova? Não é uma profissão relativamente nova, mas talvez uma profissão que passou a ser mais valorizada recentemente com uma mudança na ótica de o que é cuidar em saúde. Quando a gente tira um pouco do centro do cuidado naquilo que é patológico, naquilo que é doença, e traz o centro para o cuidado para aquilo que é função, que é vida, a gente vai perdendo a importância que às vezes o médico vai ter dentro do consultório e ganhando importância naquilo que todos os outros profissionais que compõem o time da equipe interdisciplinar podem ofertar e que vão gerar muito mais qualidade e saúde do que simplesmente prescrever medicação A ou B. Jéssica, e como é o processo de avaliação do terapeuta ocupacional? A avaliação com o paciente ela precisa ser muito criteriosa e ela precisa ser realizada diretamente com o paciente ou na presença de um familiar ou cuidador, caso o paciente ele não possa responder por si só. Então, nós precisamos avaliar diretamente o que está acarretando essa ruptura no cotidiano do paciente. Então, o processo de avaliação é fazer uma análise da atividade, né, para que a gente possa reabilitar o paciente de acordo com as suas necessidades. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre terapia ocupacional. Eu continuo aqui com a Jéssica Tolentino, ela é terapeuta ocupacional do Hospital de Amor, e continuo aqui com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele é médico da família, também do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. Daqui a pouco a gente volta, vai te ajudar a entender como é que funciona esse trabalho.